Vamos lá. 3225, vai aparecer o número 3225-0021. 3225-0021. Se você quiser comprar ou vender alguma coisa, mas tem que ser agora, tem que ser rápido, porque o nosso tempo é curto, 3225-0021. Aí você liga agora nesse telefone. Então libera aí o telefone para que alguém possa ligar. Libera aí o telefone. Enquanto isso, deixa eu falar para você. Ah, já tem gente no telefone. Alô? 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 Quem está falando? Alô, quem fala? O que deu com a pessoa no telefone? O que deu com a pessoa? Caiu a ligação? Caiu a ligação? Então tá. Muito bem. Nós vamos conversar agora com o Eduardo Alexandre Ribeiro, que é psicólogo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom. Eduardo, vamos falar sobre anorexia e bulimia. O que é bulimia? Bulimia tanto os dois, tanto a bulimia quanto a anorexia, são classificadas como transtornos alimentares, né? A bulimia é um comer compulsivo e a pessoa ingere uma quantidade de alimentos, geralmente são alimentos mais calóricos, como chocolate, doces, tortas, e após fazer essa ingestão da alimentação, elas utilizam de algum método, algum subterfúgio para jogar para fora do corpo essa alimentação excessiva. Em alguns casos é utilizado mais frequentemente a provocar vômitos. Em outros casos, as pessoas utilizam de laxantes, bastante laxantes e diuréticos também. Mas são mecanismos assim patológicos e inadequados de conseguir manter uma boa aparência, um aspecto saudável. Bom, mas a anorexia, qual a definição que você dá para a anorexia? A anorexia, ela tem a diferença da bulimia, que ao contrário da bulimia, a pessoa ela come, ela tem a compulsão, a vontade de comer. Na anorexia, a pessoa ela não come, ela evita comer qualquer tipo de alimento. E isso é provocado por uma disfunção na sua autoimagem corporal. A pessoa ela sempre se acha que está gorda, por mais magra que esteja, por semanas, meses que passa só se alimentando com água, sucos, muito pouco alimentação, ela se olha no espelho ou olha para o seu corpo e enxerga que está gorda demais, dentro dos seus padrões, dentro dos seus parâmetros. Você, claro, deve ter já tratado de casos assim, com bulimia, anorexia. Por que as pessoas... Qual o principal motivo, a razão de uma pessoa fazer esse tipo de coisa? Nós temos aí alguns fatores. Um forte fator aí é a pressão sociocultural. Tem algumas doenças, né? Há uns séculos atrás, nós descobrimos, na ciência descobriu, que muitas doenças são provocadas por agentes microscópicos, bactérias, fungos. E existem doenças atualmente que são próprias do modo de vida como a sociedade se organiza. Então, socialmente, nós temos aí um padrão de beleza, um padrão estético, de que as pessoas magras ou as mulheres magras são mais bonitas ou são mais desejáveis do que outras mulheres. Então, muitas vezes, nesse intuito, nessa vontade de querer ser apreciada, de querer ser admirada, essa distorção da imagem corporal ela acaba ocorrendo. Muitas vezes por esse ideal de beleza que a sociedade impõe para muitas situações, principalmente mídia, né? Situações assim de modelos, de pessoas famosas internacionalmente, é atribuído também uma imagem de sucesso e de desejo às mulheres mais magras. Portanto, esse é um tipo de doença, anorexia, que afeta mais ao público feminino. Mais o público feminino do que o público masculino. Porque o público masculino, a maioria dos homens não está nem aí. Olha os caras barrigudos ali, ó. Olha aquele ali, ó.
Os homens, eles têm, assim, uma facilidade maior, assim, para se sentir aceito na sociedade pelo que faz, não muito pela aparência física. É claro que uma aparência física, um cuidado pessoal, assim, com a aparência física é sempre importante, mas os homens, eles são um pouco mais relaxados nesse aspecto. Olha, eu acho o seguinte, esse assunto é um assunto muito interessante. Para quem ainda não, para você que ligou o seu aparelho de televisor agora, inclusive, nós estamos falando aqui sobre essa necessidade de que algumas pessoas têm de sentirem-se belas ou aceitas por um grupo social. Então nós estamos falando aqui sobre a bulimia e a anorexia. Por quê? Na sua opinião, eu gostaria que você que está em casa participasse aqui dessa nossa conversa, esse bate-papo com o psicólogo Eduardo Alexandre Ribeiro. Por que algumas pessoas têm essa necessidade? Aliás, antigamente, há muitos anos atrás, era diferente, né, Eduardo? As pessoas, quanto mais gordinhas, mais fofinhas, eram mais aceitas na sociedade. Não é? Hoje não, Sim. hoje mudou. Hoje a mulher, quanto mais magra, é o sinônimo de beleza hoje, né? A magreza. Sim, a magreza excessiva aí que chega a ser extremamente prejudicial para a saúde. Pode provocar falência de órgãos, pode provocar aí, até nas mulheres, é frequente a amenorreia. A mulher para de ter as suas regras menstruais, justamente porque a menstruação é uma forma de estar perdendo ainda mais nutrientes do corpo. Então, o corpo, para poder reagir, para poder evitar essa falência grande do corpo, as mulheres até param de ter as regras. Olha, eu lembro, sabe a Adriane Galisteu? Sim. A Adriane Galisteu, logo depois que conheceu lá o Ayrton Senna, né, foi inteligente, se aproveitou da situação e tal, ficou famosa. E daí ela começou, assim, mostrar o corpo. Muitas mulheres só se falava da Adriane Galisteu, aí a dieta da Adriane Galisteu, como que a Adriane Galisteu tinha aquele corpo. Aí ela dizia que ela só tomava água, que ela tomava 3, 4 litros de água por dia, aquela coisa toda e tal, isso e aquilo. Agora vem aí os cientistas dizendo que água em excesso também faz mal. Olha só. Mas vamos para o telefone, deixa eu ver quem está no telefone. Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô? Produção, Alô? vê aí, por favor. Atende primeiro esse telefone aí, que senão não vai dar certo. Eduardo, me conte uma coisa. Por que a pessoa, a mulher, tem necessidade de mostrar a beleza para muita gente? Por exemplo, aqui, para que as pessoas entendam, a necessidade principal, por exemplo, da esposa não seria mostrar isso pro seu marido? A namorada pro namorado? Mas não. A moça, ela quer ficar com um corpo bonito, mesmo que tenha namorado ou noivo ou sei lá o quê, um companheiro, mas para sair aí pela rua, mostrar a barriguinha de fora, aquela coisa toda, tem essa necessidade. Como que se cria essa necessidade? Tem até um ditado, assim, bastante popular entre as mulheres, né? De que a mulher, ela se arruma não tanto para o namorado ou para o marido. As mulheres, geralmente, elas acostumam também se arrumarem para as outras mulheres, né? Uhum. De que elas querem estar belas, elas querem mostrar que existe uma expectativa social aí de diferença cultural, de criação mesmo das pessoas, logo na infância. A diferença de tratamento que o garoto, que o menino recebe e que a menina recebe, né? O menino, ele é incentivado desde pequeno, desde criança, nas tarefas onde exige uma competitividade, de luta, de esconde-esconde, de ser o melhor, de pega-pega, de correr, de esforço físico, de conquista, né? Uhum. Então, o homem, ele costuma ter esses estímulos muito cedo. A mulher, ela já tem um outro tipo de estímulos que a sociedade, a própria família já espera dessa mulher, que são coisas assim mais de ter contato com seus sentimentos, de saber se arrumar bem, de saber fazer uma maquiagem, de ter uma boa aparência. Uhum. E a mulher vai culturalmente aprendendo de que ela é muito valorizada pela aparência que ela tem.
Então, acaba tendo assim um entendimento, um consenso de que a beleza para a mulher é fundamental. E não é a beleza com a qual ela se sente bem, mas a beleza com a qual a sociedade tem como um parâmetro, ou de magreza, ou de estatura, de cintura, de tamanho de busto, de tamanho de seio. Então, por isso que também as plásticas também são muito populares aí, né? Para que atender muito mais a um padrão sociocultural do que uma expectativa de realização pessoal. Tem gente aí no telefone? Alô? Alô, Quem fala? Ângela. Ô, Ângela, o que você acha dessa conversa que nós estamos tendo hoje aqui? Nossa, eu liguei mesmo para falar sobre uma coisa que você acabou de falar aí, sobre que a mulher gosta muito de ficar magra, emagrecer, não às vezes para o marido, mas para andar na rua, do jeito que você falou, né? Mas às vezes eu fico pensando, será que o marido nota realmente que tem dentro de casa? Às vezes ela precisa mostrar para fora porque ele não está notando que tem Aí dentro de casa. depende do marido. Aí depende do marido. Então, eu penso assim, se ele não está notando dentro de casa, ela vai se mostrar onde? Ela vai se mostrar para fora, né? Ela vai sair na rua. Tá, mas então assim, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que as mulheres estão fazendo isso porque os maridos não estão... Não notam, às vezes, a mulher. Não A notam. valorização, né? Os maridos, muitas vezes, não valorizam o que tem, né? Exatamente. A gente, muitas vezes, só aprende a valorizar quando está perto de perder ou quando já perdeu. Tem as situações de perda geralmente são assim. Quando a gente perde, a gente vê o valor, aquilo que tinha importância. O que ela disse tem muito fundamento, sim. Acontece Então os muito essa homens estão situação. assim hoje? Até quero pedir aí para os homens também participar, que agora ficou esquisito o negócio. Os homens não estão cuidando bem das suas mulheres, é isso? Os homens geralmente têm essa tendência, né? Até alguns cientistas procuram explicar biologicamente essas diferenças entre homens e mulheres, essas diferenças de gênero, né? De que o homem ele se sente mais seguro, a conquista, uma vez conquistado, a mulher, então ele se sente mais seguro, já não começa a se produzir tanto, não valoriza tanto a mulher, já não fala mais aquelas palavras de carinho, não tem aquele tratamento amoroso que tinha antes do casamento, durante a corte, durante o namoro mesmo, né? E a partir do momento que ele conseguiu, que ele obteve essa conquista, então ele se sente mais seguro e acaba relaxando um pouco. Bom, olha aí, você tem a mesma opinião, hein? Então, nosso telefone está aí à sua disposição. Ligue, participe, nós estamos falando aqui sobre essa necessidade que muitas mulheres estão tendo, né, de ficarem cada vez mais magras, né, e mostrar isso para outras pessoas, não é? Agora, veja bem, se o homem, isso é uma coisa interessante, vamos supor que o marido não esteja percebendo isso, tá? Aí a mulher tem necessidade de mostrar isso para outras pessoas, por que ela não tenta, então, mostrar isso para o marido? Será que ele nunca vai conseguir enxergar? Muitas mulheres fazem essa tentativa, se produzem, se arrumam para sair com o marido, ficam belas, ficam bem produzidas e muitas vezes mesmo assim o marido não percebe. Não percebe porque ele se sente seguro com o que ele tem, entende? E ele não sente que ele tem que preservar ou valorizar aquela conquista. Aquela conquista que ele teve foi feita com carinho, com compreensão, com um investimento emocional e afetivo. E o que precisa, de fato, haver nos relacionamentos, inclusive no consultório isso é muito comum, as pessoas não valorizam no seu relacionamento o aspecto do crescimento, de saber o que o outro precisa. Qual que é a necessidade do outro, e não só uma atitude egoísta de ver o que é que eu preciso enquanto homem, se a mulher me satisfaz enquanto homem ou não, e aquela exigência de um para com o outro, e acaba no relacionamento tendo essas dificuldades de relacionamento mesmo. É inevitável. Então é preciso resgatar que as pessoas procurem ver e sentir o outro como qual a necessidade que o outro tem, não só um ponto de vista egoísta do que é que eu preciso, mas o que o outro precisa também. Muito bem. Olha aí, nós estamos conversando aqui com o Eduardo Alexandre Ribeiro, psicólogo, sobre anorexia e bulimia.
A mídia é responsável por essas garotas quererem cada dia ficar mais magra. A pessoa assiste lá um desfile de moda, né? Uhum. E daí vê lá a Gisele Bündchen com aquele corpo, né? Super, assim, parece que ela ficou sem comer um mês. Aí ela quer, a menina quer ficar com aquele corpo da Gisele Bündchen. A mídia é culpada disso? Não podemos, assim, dizer que é culpada, mas incentiva. Por quê? Porque só mostra um aspecto, só mostra esse lado. Não valoriza também, teve até uma campanha de um produto, de uma empresa de cosméticos, que lançou colocando produtos para mulheres normais. Foi até interessante, tinha umas mulheres à praia, bastante à vontade, bastante seguras com o seu próprio corpo, que tinham, como toda mulher tem, e é característico do corpo feminino, ter mais acúmulo de gordura em determinado ponto, porque isso faz parte mesmo do corpo feminino. Como você até disse, que antigamente o padrão era outro. A gente verifica que em quadros, na produção artística da Renascença, por exemplo, que as mulheres mais belas eram retratadas como essas mulheres que tinham um corpo bem diferente, um corpo um pouco mais gordinhas, um pouco mais cheinhas. Hoje nós já temos essa diferenciação. A mídia, ela não se pode dizer que ela é completamente responsável, mas ela incentiva muito, e a responsabilidade dela está também em mostrar o outro lado, de que as pessoas também podem ser felizes e ter satisfação com o próprio corpo, sendo da forma como são. Eu conheço muita gente gordinha que é extremamente feliz com o que são pessoas muito mais alegres, muito mais participativas do que pessoas magras, infelizes, deprimidas, na procura de um corpo perfeito, né? O corpo perfeito é o corpo que a gente tem, é o corpo que a gente se sente bem, né? Não também se alimentar de uma maneira exagerada, porque também tudo que é excesso vai causar aí distúrbios, vai causar patologia. Comer em excesso tanto quanto comer muito pouco também causa distúrbios. O importante é a gente conseguir encontrar um equilíbrio nisso tudo, né? Não só no aspecto da alimentação, mas em qualquer aspecto da nossa vida emocional, pessoal, financeira ou profissional. O importante é buscar um equilíbrio. Muito bem. Bom, Eduardo Alexandre Ribeiro, falando hoje sobre anorexia e bulimia. Um abraço, obrigado pela sua participação no programa. Eu agradeço pela oportunidade de esclarecer aos ouvintes. Ok. Muito bem, gente, nós estamos nesta quarta-feira ao vivo, agora 9 minutos faltando para meio-dia. E deixa eu falar para você do Edifício Caroline. Deixa eu falar para